Boa noite a todos. É um prazer muito grande ter essa oportunidade novamente de promover uma reflexão sobre o Evangelho do Cristo. E o trecho que nós escolhemos para conversarmos hoje é o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Então, esse trecho do Evangelho, ele nos traz uma reflexão muito importante, porque ele fala justamente da misericórdia, né? De termos misericórdia do próximo, da condição do próximo. E essa misericórdia, muitas vezes, ela precisa começar por nós, né? Nós precisamos nos compreender, entender a nossa limitação, a nossa dificuldade, porque só dessa forma a gente vai conseguir compreender as dificuldades do outro também. E isso envolve perdão, envolve o auto-perdão e o perdão das ofensas àqueles que nos magoaram, aqueles que nos machucaram. Então o capítulo ele discorre sobre esse combinado, né? Podemos chamar assim, de uma forma bastante simplista, de um combinado que fazemos todos os dias quando proferimos a prece do Pai Nosso, né? Nós dizemos a Deus que perdoai as nossas ofensas à medida em que perdoarmos os nossos ofensores. Então, quando a gente fala isso para Deus, a gente está colocando uma condição, né? Deus, Senhor, me perdoe desde que eu perdoe quem está em falta comigo. E com isso a gente vai adiando o nosso processo, né? Porque se é uma condição que a gente colocou, ela é obedecida, né? A providência divina, ela respeita muito as nossas decisões, né? Então, dizer isso todos os dias, né? E não começar esse exercício, né? Não se dispor a pensar a respeito, a principalmente compreender esse processo, a gente está adiando o nosso ajuste. E sabemos que a providência divina, ela nos agracia diversas vezes com a reencarnação, com situações até na vida presente, né, que nos dá a oportunidade de vivermos a mesma situação mais de uma vez, para que a gente possa repensar aquilo, para que a gente possa ver de uma outra forma, aprofundar um pouco mais a nossa compreensão, né? Então, quando o Evangelho diz para sermos misericordiosos, é justamente para a gente compreender que só seremos misericordiosos a partir do momento que a gente desenvolver algo que hoje em dia é falado muito, né? Que é a questão da empatia, né? Procura fazer as nossas preces diárias, as nossas vibrações, e é a partir delas que a gente começa a pensar, a refletir um pouco mais sobre o que passou, né? E a gente precisa também perceber que o perdão é um processo, ele não acontece de uma hora para outra, né? Ele realmente requer reflexão da nossa parte, né? De compreensão do outro, de se colocar no lugar do outro para ver se a gente não faria o mesmo, né? Então exige todo um aprofundamento, né? Um olhar diferenciado sobre aquilo que vivenciamos e que muitas vezes está tão marcado para nós, está tão forte, que a gente se sente incapaz até, né, de perdoar. E então quando as pessoas, assim, a gente vê alguém falando, né, eu não vou perdoar, a gente fica chocado, né? Mas, na verdade, a gente precisa ter também a misericórdia com as pessoas que pensam dessa forma, porque por ser um processo, a pessoa ainda não está pronta, não percebeu. Então não é ruim dizer que não conseguiu perdoar, né? Porque uma coisa é você dizer eu nunca vou perdoar e a outra é dizer eu ainda não consegui perdoar. Quando a gente fala eu ainda não consegui perdoar é porque a gente está tentando e ainda não chegou o momento. Agora, quando a pessoa se dispõe, né, a dizer eu não vou perdoar, é porque não houve reflexão ainda, mas também não significa que não vai acontecer, né? Então a gente precisa nos observar e ver em que estágio que estamos disso, né? Porque ali esse trecho do Evangelho, ele fala sobre as duas formas de perdoar. Ele fala da forma sincera, né? Da que realmente é caridosa,
que é essa que a gente está falando do processo, né? Que é se compreender, é entender o seu limite, é perceber que você quer realmente superar, porque ali fala do esquecimento, né? Do perdão das ofensas, mas aí a gente tem que lembrar que a palavra esquecimento, ela fica um pouco... ela não é muito assertiva para essa situação, porque esquecer só se a gente realmente tiver algum comprometimento de memória, né? Porque, de outro modo, a gente não esquece as coisas. Então, o processo aí que envolve o perdão é a superação e não o esquecimento, né? A gente precisa lembrar, só que lembrar de uma outra forma. Perceber que aquilo já não mexe tanto mais com a gente como já mexeu em outro momento. Porque é só assim que esse é um termômetro, né? É só assim que a gente vai perceber até que ponto a gente realmente conseguiu, né, enxergar aquela situação de uma outra forma e perceber realmente que você perdoou. E é claro que esse perdão, ele não significa que vai ter uma reaproximação, né? Que as pessoas, lógico, tanto melhor quando acontece. Mas, como todo o processo, muitas vezes acontece o perdão, as pessoas já realmente já não querem mais segurar aquela energia, né, pesada que está unindo a uma outra pessoa, a uma situação, porque às vezes a outra pessoa já até esqueceu, e quem está preso na situação somos nós, né? Então a gente fica preso nessa energia, e quando a gente consegue a primeira parte, que é realmente já conseguir ver isso de uma outra forma, conseguir sentir de uma forma diferente, a gente já começou esse processo. Então, talvez o próximo seria a reconciliação, né? Porque a primeira parte realmente é a mais importante. Porque muitas vezes há situações que a gente vivencia e que só servem para nos alertar que realmente não era uma situação positiva para nós, que não ia nos ajudar em nada, né? Então, acontece ali um conflito, uma situação mais séria que acaba gerando situações de atrito, mágoa, sofrimento, e que a gente pode liberar esse perdão com o tempo e não necessariamente nos reaproximar das pessoas que nada nos acrescentam, né? E aí o trecho do Evangelho também fala da outra forma, né? Que é quando a gente coloca condições para o perdão, né? Aí a gente começa, eu perdoo desde que, eu perdoo se, eu perdoo tanto que, né? E aí, quando a gente começa com esse processo, na verdade não está acontecendo de verdade o movimento do perdão, não está acontecendo. Ali a gente está se elegendo como pessoas superiores à outra, né? Por que é o meu perdão que é o melhor e é o condicional e a tudo, para solucionar tudo depende dele, né? Do meu perdão. Então a gente está se colocando como uma pessoa orgulhosa realmente. Nós estamos sendo movidos pelo orgulho quando a gente age dessa forma, né? Não tem condição para o perdão. Não dá para estabelecer condições, não é um contrato, né? Não tem que ter condições. Jesus bem exemplificou isso pra gente, né? É realmente se libertar daquilo, porque o perdão é libertação, né? Quando a gente realmente perdoa, supera algo, a gente está se libertando daquilo. E é muito bom a sensação de perceber que aconteceu tantas coisas, você chorou, você se descabelou, achou que o mundo tinha acabado, e depois você vê que não, que a vida continua, que tem como as pessoas seguirem seus caminhos de forma diferente, sem ter essa ligação negativa entre elas, né? Isso é muito bom quando a gente consegue superar uma situação muito difícil, né? E então ali o trecho do Evangelho deixa bem claro para nós que a gente precisa ficar atento, né? De que forma que a gente está liberando esse perdão. Se estivermos na segunda opção, então a gente precisa rever o nosso conceito. A gente precisa de verdade olhar para dentro de nós e termos a honestidade emocional. Como eu estou me sentindo em relação a isso? Eu de fato superei? Eu pretendo realmente perdoar? Então são reflexões muito importantes que a gente precisa fazer para a gente não cair numa armadilha, né, que nós mesmos criamos, porque nós somos nossos piores inimigos. E aí a gente cria uma armadilha de dizer, eu perdoei porque eu sou uma pessoa boa. E quando na verdade não tem perdão nenhum. Quando você fala da pessoa, você ressente. Quando alguém fala para você, você já é mexido imediatamente. Então não aconteceu. Estamos enganando quem? Então é importante que a gente tenha essa franqueza moral conosco mesmo, né? Poxa, olhar de verdade para aquela situação, por mais difícil que seja, e realmente perceber o que é possível ali naquele momento. Eu ainda não consigo perdoar. Tudo bem,
Não é um problema isso. Pelo menos está sendo sincero. Mas não deixe de pensar na situação e de pedir de coração para que a espiritualidade nos ajude a liberar aquele sentimento que nos entrava, né? E já é o início desse processo de perdão. Até que um dia a gente percebe que conseguiu. Então, o que de fato é importante, quando o Evangelho traz para a gente que bem-aventurados são os misericordiosos, é nesse sentido, é que quem é realmente agraciado pela bênção não é quem recebe o perdão, é quem libera. Porque quem está liberando o perdão é quem está se desvencilhando de toda essa prisão, né? Que se torna realmente uma prisão, se torna uma conexão, né? De energia, de sentimentos, e que a gente precisa se ver livre, porque isso não nos ajuda em nada, né? Então, quando é nesse sentido que a gente pode ter certeza que bem-aventurados são os misericordiosos, porque todo aquele que consegue, né, observar que os outros, né, as pessoas que nos ofendem, têm o mesmo direito que nós de uma segunda chance, de um ajuste, de um olhar diferente, né? Todo mundo tem o mesmo direito. Então, quando a gente parte por esse raciocínio, fica um pouco mais fácil para a gente entender a limitação do outro, o erro do outro, a escolha do outro, né? Porque quando a gente começa a analisar as questões que nos levam a perdoar ou não perdoar, normalmente a gente tem algum prejuízo, né? Seja emocional, seja financeiro, seja pessoal. E aí a gente se sente profundamente ultrajado, né? Nas situações. E aí o nosso ego, o nosso orgulho não nos deixa perceber que naquela situação talvez sejamos vítima, mas em outra nós somos os algozes, né? Até mesmo com a própria pessoa, né? Então, tudo é uma questão de olharmos como terceira pessoa, né? Sairmos da nossa ilha, né? E olhar ela de fora para perceber as ligações ali que estamos presos, né? E quais as razões, por que sentimos daquela forma. É uma pergunta bastante difícil de responder, o porquê que eu sinto isso em relação a tal pessoa, né? Essa resposta é importante que ela não venha com justificativa para confirmar, para fortalecer aquilo que sentimos, e sim para que a gente compreenda o que de fato aconteceu, né? Para justificar, a gente acaba ficando na situação da vítima, né? A gente se acomoda ali, poxa, eu realmente estou certa e a pessoa está errada. Então, o que vale mais a pena para nós? É continuar nessa briga de ego, de quem está certo e quem está errado, ou simplesmente a gente se acalmar, se tranquilizar, conseguir respirar e dizer, vou seguir, porque a vida continua apesar das situações, das circunstâncias, das pessoas, dos meus erros, dos erros dos outros, né? O que é a vida se não um lidar constante com situações adversas, né? Há bastante situações boas que a gente tenha para agradecer todo dia? Tem, mas infelizmente nós não damos o mesmo peso, né, para as situações. A gente tem um dia às vezes espetacular, você acorda, o dia tá lindo, você tem a sua mesa com os alimentos sem falta, você tem um trabalho para ir, você tem compromissos a realizar, e tudo isso passa e a gente não se atenta a agradecer verdadeiramente e a valorizar internamente, né? Mas aí acontece qualquer coisa que alguém se distratou, né? Ou você teve ali, soube de alguma coisa que você acabou ficando decepcionado com alguém, aquilo ganha o seu dia. É aquilo que vai ser evidenciado aquele dia, com tantas outras coisas boas que a gente tem, né? Então, é um condicionamento que damos. Então, quando a gente começa a ter esse olhar atento para todas as coisas que vivenciamos, para a gente dar o peso certo a cada uma delas, nós já estamos praticando a misericórdia. Porque aí a gente está entendendo que o nosso universo é muito parecido com o do outro. Ele também tem as situações dele, tem as prioridades, né? Tem as dúvidas, tem as fragilidades, tem os medos. Então, dois mundos diferentes, quando se chocam, realmente vai ter problema, só que alguém tem que ceder. E que sejamos nós, os que já têm contato com o Evangelho do Cristo, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado.
Para quem não compreende, para quem não tem ainda muita clareza em relação às verdades do Cristo, às bem-aventuranças, a providência divina, justa como é, vai analisar e tratar na medida da capacidade, do entendimento de cada um. Que possamos analisar até onde nós estamos sendo misericordiosos mesmo. Primeiro conosco, né? Paciência com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, e depois com o outro, né? E que no momento que realmente agimos dessa forma, nós estamos nos libertando de uma situação que só traz para nós mais dificuldades, que só nos prejudica, que só nos paralisa em relação à nossa evolução, né? Então que a gente realmente consiga entregar para a providência divina de coração, nos colocar ali como a pessoa que também está todo dia precisando da indulgência, todo dia está precisando do perdão, do entendimento, da tolerância de alguém, para começar a praticar isso com os outros também. Esse é o nosso propósito, é a nossa luta, que seja um dos nossos ideais a cada dia e que a gente aprenda a valorizar as coisas boas em detrimento das ruins, né, daquelas que são mais difíceis da gente lidar, porque essas que são difíceis de lidar, a gente já tem essa receita, uma delas, né, uma das formas, né, dos esclarecimentos que o nosso mestre deixou para nós, né, que a gente saiba ser misericordioso pelo caminho da caridade verdadeira, que a gente consiga colocar no nosso coração esse propósito a cada dia da nossa vida, realmente olhar aquilo que nos machuca, aquilo que nos incomoda, com um olhar um pouco mais atencioso do que nós e a outra parte precisa, e esperar que a cada dia a gente vença, a cada dia a gente consiga ser misericordioso, tanto conosco como com os demais. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, esteja conosco e que possamos ter a cada dia novas vitórias particulares, para que a gente consiga colaborar com as vitórias coletivas. Assim seja. Graças a Deus.